Boa tarde, meu nome é Catarina Fenelon Brasil, eu sou acadêmica de medicina do primeiro período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre os impactos dos parâmetros bioquímicos com a utilização prolongada do semaglutida, uma revisão sistemática que foi orientada pelas docentes Cristiane Correia e Paula Ciscotto. Aqui tem um sumário da minha apresentação, eu vou começar pela introdução, falando o que é diabetes mellitus tipo 2. Então, ela é uma doença crônica, isso significa que até o momento ela não tem cura. Ela também é heterogênea, ou seja, não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Ela é influenciada por uma combinação de fatores em cada indivíduo. Ela também é progressiva, se não for bem controlada, pode piorar ao longo dos anos. Isso ocorre principalmente devido ao desgaste do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Essa doença é caracterizada pela resistência à insulina, que ocorre pela redução da sinalização intracelular do receptor de insulina, principalmente nos tecidos periféricos. Isso resulta em defeitos na captação de glicose mediada pela insulina e na produção exacerbada de glicose, levando à hiperglicemia. Também ocorre a falência das células beta-pancreáticas, que realizam a produção de insulina, porque elas vão ficar com uma sobrecarga funcional, que eu vou explicar posteriormente. Aqui a gente tem os fatores de risco. E é importante ressaltar que não existe uma causa única para essa doença, mas sim um conjunto de fatores de risco que resultam no aparecimento dessa doença. O único que eu acho que é mais importante dar uma explicada é o fator genético, porque não existe um gene do diabetes tipo 2. São vários genes diferentes que podem influenciar o metabolismo da glicose. Ou seja, ter predisposição genética não significa que vai ter diabetes, mas aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Além disso, outros fatores que contribuem para a causa da doença é a obesidade, sedentarismo, dislipidemias, história prévia de diabetes gestacional, pressão alta e idade elevada acima dos 45 anos. Todos esses fatores juntos contribuem para a causa da doença. Falando sobre a epidemiologia, a prevalência global é cerca de 6,30% da população. Já no Brasil, é cerca de 10% da população. E de todos os casos, mais de 90% são só de diabetes tipo 2. Esse gráfico ele demonstra a quantidade de pessoas em milhões por idade. O azul claro é no ano de 2024 e o azul escuro é uma projeção para o ano de 2025. E aqui embaixo tem a prevalência por idade. Dá para observar que a prevalência é maior depois dos 40 anos, quando comparada às outras faixas etárias, que é justamente a idade que desenvolvem outras doenças, pressão alta, obesidade, além de uma tendência ao sedentarismo. Isso mostra como é relevante essa temática e o estudo de fármacos que visam controlar essa doença para melhorar a qualidade de vida na população. Aqui, falando sobre a biosinalização da insulina. Tudo começa quando esse hormônio ele é secretado pelas células beta-pancreáticas em resposta à elevação da glicose, encontra o seu receptor na superfície das células-alvo, como hepatócitos, miócitos e adipócitos. O receptor de insulina é uma estrutura com duas subunidades alfa e duas subunidades beta. As alfas têm o sítio de ligação para a insulina e as betas atravessam a membrana e têm atividade enzimática. Quando a insulina se liga à subunidade alfa, tem uma mudança conformacional que aproxima a subunidade beta, levando à autofosforilação em vários resíduos de tirosina. A partir daí, a sinalização ela vai para duas vias principais, a via PI3K e PKB, que é a rota metabólica principal. O substrato do receptor é o IRS1. Ele é recrutado e fosforilado, criando plataformas de ancoragem para as outras proteínas sinalizadoras. Uma delas é a PI3K, que ao se ligar ao RS, ela converte o lipídio em PIP2 e PIP3. Esse último, PIP3, atua como sinalizador que vai recrutar proteínas chaves, como a proteína quinase B, por exemplo, para a membrana. O AKT, por exemplo, ela vai ser ativada por uma dupla fosforilação, se tornando o principal efetor da ação da insulina, promovendo a translocação dos transportadores de glicose e GLUT4 para a membrana, facilitando a captação de glicose, e o que libera a glicogênio sintase para a produção de glicogênio. Paralelamente, a via MAPK também é ativada. E aí a proteína G também vai ser ativada, iniciando uma cascata. E as quinases, ERK, então, elas vão migrar para o núcleo, onde vai regular a expressão de genes envolvidos no crescimento, diferenciação e sobrevivência celular. Agora, falando sobre a fisiopatologia, é importante falar que a resistência ela afeta de maneira distinta, porém interdependente, os principais tecidos, que é o tecido adiposo, o tecido muscular e o fígado. No músculo, ocorre uma redução da captação de glicose, porque a resistência à insulina reduz a translocação do transportador glúteo para a membrana.
Com menos glicose entrando, tem uma diminuição da síntese de glicogênio, porque a glicogênio sintase deixa de ser ativada pela fosforilação. Além disso, tem um acúmulo dos lipídios, porque tem excesso de ácidos graxos livres vindos do tecido adiposo, que gera resíduos de serina, prejudicando a sinalização. Consequentemente, o músculo vai oxidar mais ácido graxo, porque a glicose não está disponível, reforçando o estado de resistência à insulina e contribuindo para a hiperglicemia. No tecido adiposo, vai ter um aumento da lipólise. Assim, os triglicerídeos eles são quebrados em ácidos graxos livres e glicerol, porque a HSL permanece ativada mesmo quando a insulina está elevada. Tem também uma redução da adiponectina, porque os adipócitos tornam metabolicamente disfuncionais. Essa queda vai reduzir a oxidação de ácidos graxos e reduzir a sensibilidade de insulina nos tecidos. Além disso, tem um aumento de citosinas, porque o estado de expansão adipositária promove a infiltração de macrófagos e ativa as vias inflamatórias. Essas citosinas, que vão fosforilar IRS1 em serina, vão levar a mais resistência insulínica. Por último, falando aqui no fígado, tem um aumento da gliconeogênese, porque a resistência à insulina impede a supressão do piruvato carboxilase, permitindo que o fígado continue produzindo glicose, mesmo no estado pós-prandial. Tem também um aumento da glicogenólise, porque a sinalização da insulina não inibe adequadamente o glicogênio fosforilase. Além disso, tem também um acúmulo dos triglicerídeos, como eu já mencionei, porque os ácidos graxos que vêm da lipólise entram em grande quantidade no fígado para ser reesterificados. Ao mesmo tempo, também vai ter um aumento de VLDL, porque o excesso desses triglicerídeos precisa ser exportado. Agora, citando um pouco os sintomas, a gente tem a poliúria, né, que é a vontade de urinar com frequência, que causa também a polidipsia e a polifagia, sendo estas a sede constante e a fome constante. Também é muito característico a dificuldade de cicatrização. É muito comum a gente ver pessoas com diabetes mellitus tipo 2 tendo que amputar o pé, amputar dedos, sim, por causa dessa dificuldade de cicatrização dos membros. Tem também formigamento nas mãos e nos pés, que são chamadas de neuropatia periférica, a visão embaçada e frequentes infecções, principalmente na bexiga, no rim e na pele. Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico. Aqui eu coloquei os critérios laboratoriais mais utilizados. Então, a gente tem a glicemia em jejum, que é quando ela é igual ou superior a 126 miligramas, o teste oral de tolerância à glicose, que é superior a 200 miligramas, a hemoglobina glicada, que é quando está acima de 6,5, e a glicemia casual, que é quando é acima de 200 miligramas. Aqui, o tratamento convencional é um tratamento multifatorial, ou seja, ele é com medicamentos e sem medicamentos. Nos medicamentosos, a gente tem a metformina, sulfonilureias, insulina, insulinas análogas de ação rápida, além dos inibidores de alfa-glicosidade, que auxiliam no controle glicêmico por diferentes mecanismos. Já o não medicamentoso é uma educação em diabetes, mudanças estruturais na alimentação e prática regular de atividade física. Agora, falando sobre o tratamento da semaglutida, ela é um análogo do hormônio natural GLP-1 e atua por vários mecanismos no controle da diabetes. Ela estimula a secreção de insulina e reduz a liberação do glucagon, diminuindo os níveis glicêmicos. Nas vantagens, eu coloquei que é relevante a eficácia clínica e a possibilidade de uso por via injetável, como a gente conhece o Ozempic, e por via oral. Também, no entanto, tem as desvantagens, que são as limitações, como os efeitos adversos e o custo elevado, né, que pode chegar a R$900 a R$1.300 por mês. Falando sobre o mecanismo de ação da semaglutida, então, como eu falei, ela é um análogo de um hormônio natural produzido pelo intestino, que atua em diversos órgãos. No sistema nervoso central, ela vai promover aumento da saciedade e redução do apetite. No pâncreas, ela vai estimular a secreção de insulina, ao mesmo tempo que vai inibir a liberação do glucagon, que vai contribuir diretamente para a redução da glicemia. Adicionalmente, ele também vai trazer a apoptose das células beta-pancreáticas e estimular a sua proliferação. No trato gastrointestinal, tem um retardo do esvaziamento gástrico, que diminui a velocidade da absorção dos nutrientes, ajudando a evitar esses picos glicêmicos. No sistema cardiovascular, ela vai exercer efeitos cardioprotetores, como melhora do débito cardíaco.
Aqui, então, falando um pouco sobre o que são os parâmetros bioquímicos, que são marcadores laboratoriais mensuráveis no sangue, na urina ou outros fluidos utilizados para avaliar o funcionamento metabólico, hormonal, hepático, renal e inflamatório no organismo, sendo esses analisados como colesterol, LDL, HDL, triglicerídeos, creatinina, ureia e muitos outros. No contexto do tratamento com a semaglutida, eles são essenciais. Aqui o objetivo da minha pesquisa, que foi realizar uma revisão sistemática por meio de ensaios clínicos para analisar os parâmetros bioquímicos da utilização prolongada da semaglutida, ou seja, a utilização prolongada é a partir de 3 meses de uso em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A metodologia foi feita por meio da pergunta PICO, ou seja, a população, pacientes com diabetes tipo 2, intervenção, administração prolongada da semaglutida, a comparação com placebo e o desfecho e a melhora nesses parâmetros. A base de pesquisa foi o PubMed e o Cielo. Descritores semaglutida em diabetes e em glicemia, foram achados 97 artigos e selecionados 8 artigos por meio dos critérios de inclusão, que são população com diabetes tipo 2, uso prolongado da semaglutida, avaliação dos parâmetros bioquímicos, artigos originais publicados em revista e excluir a população com obesidade e sobrepeso, diabetes tipo 1, referências de livro, tese, mestrado, doutorado. Agora, sobre os resultados e discussão. Eu selecionei 8 artigos. Essa seleção foi feita pelos artigos que tinham abordagem dos parâmetros bioquímicos. O primeiro traz uma aplicação renal, o segundo, terceiro, sexto e oitavo sobre aplicações cardiovasculares, o 4, 6 e 7 o peso e IMC e o 5 e 7 dos índices glicêmicos. Destes eu selecionei os mais relevantes para fazer uma análise. Aqui, então, primeiro, a gente tem um gráfico que mostra que a semaglutida, ela reduziu de forma significativa os eventos cardiovasculares maiores quando comparada ao placebo em um tempo de 109 semanas. Esse hazard ratio foi de 0,74, que indica uma redução de 26% no risco do infarto, AVC ou morte cardiovascular. Esse resultado é bem significativo, com intervalo de confiança de 0,58 e 0,95. Ou seja, a semaglutida não só cumpriu o critério de segurança cardiovascular, como também demonstrou superioridade em relação ao placebo. As curvas de Kaplan-Meier, elas se separam progressivamente a partir das primeiras semanas. Então, aqui, embaixo, a gente tem as semanas, mostrando um acúmulo menor de eventos no grupo tratado. Isso confirma que a semaglutida tem uma proteção cardiovascular. Aqui, a gente já tem um gráfico que compara a perda de peso entre placebo e 2 doses da semaglutida. Ele mostra uma redução de peso progressiva e dose dependente ao longo das semanas. A dose foi de 2,4 miligramas, apresenta a maior perda, chegando a mais ou menos de 10% do peso, enquanto a dose de 1 atinge cerca de menos 6%. Já o placebo é uma perda mínima, em torno de 3%. As curvas, elas começam bem próximas, mas elas se separam bem rapidamente nas primeiras semanas, mostrando uma resposta clínica precoce ao tratamento. E no final, a diferença permanece estável, mostrando que a semaglutida promove uma perda de peso sustentada, com maior eficácia nas doses mais altas. Aqui eu tenho um gráfico que compara a incidência do primeiro evento de piora da doença renal entre pacientes tratados com semaglutida e com placebo. Dá para ver que a curva do placebo sobe de forma mais acentuada ao longo dos 48 meses, enquanto a curva da semaglutida permanece mais baixa. Aqui tá vendo o placebo e a semaglutida tá mais baixa, mostrando que tem uma menor progressão da doença, sendo o hazard ratio aqui 0,76, com intervalo de confiança de 0,66 a 0,88, mostrando uma redução de 24% no risco da piora renal com o uso da semaglutida. Então, essa separação consiste entre as curvas. Essa comparação demonstra que a semaglutida tem uma proteção renal sustentada. Por último, tem esse gráfico aqui que mostra a redução da hemoglobina glicada após o início do tratamento com 2 doses de semaglutida, 1 mg e 2 mg. A medida inicial da hemoglobina glicada era 8,9%. As duas curvas mostraram queda acentuada nas primeiras 12 semanas, seguida de uma estabilização nas semanas 16 a 40.
A dose de 2 miligramas dá para ver que tem uma maior redução. Então, uma maior dose vem se mostrando mais eficaz, atingindo mais ou menos menos 2,2 pontos percentuais, enquanto a dose de 1 chega a cerca de menos 2 pontos. No final, isso traduz em uma hemoglobina glicada média de 6,7% no primeiro grupo e no segundo grupo, 6,9%. O padrão, então, demonstra que as duas doses reduzem, mas tem um efeito mais robusto e sustentado para a dose maior, porque teve uma maior redução. Aqui tem uma discussão, então, depois de analisar os artigos, principalmente esses que eu trouxe, tem as nossas divergências e convergências. Na convergência, a gente viu uma redução significativa da hemoglobina glicada, da glicemia, da perda de peso, dos eventos cardiovasculares, das complicações renais e poucos eventos adversos, ou seja, uma boa tolerabilidade. E as divergências foram da dose testada. Como eu mostrei, foram várias doses diferentes, variando de 0,5 a 2,4. Também teve divergência nas vias de administração, que foram oral ou subcutânea, e um tempo de acompanhamento de 12 semanas a 2 anos, e efeitos colaterais variados, sendo eles náuseas, vômitos, diarreias. Então, a conclusão do trabalho, com base dessa análise, mostra que o uso prolongado da semaglutida tem impactos significativos e favoráveis em uma gama de parâmetros bioquímicos e desfechos clínicos em pacientes com diabetes tipo 2, frequentemente associados à comorbidade. Aqui tem as minhas referências bibliográficas. E foi isso, obrigada pela atenção.